Hoje nós vamos falar sobre arrebatamentos espirituais, cair no espírito, ativações de arrebatamento, que é um assunto que, para você que está levando realmente a sério tudo que aprendeu até agora, certamente você vai precisar aprender a trabalhar com isso. De repente você até hoje era um pregador que cometia muitas falhas espirituais, humanas, e por conta dessas falhas, quando você chegava no final da sua ministração, era tudo muito natural, tudo muito comum, tudo muito normal. Então, conforme nós vamos corrigindo essas questões que nós já falamos sobre o zelo pelo altar, sobre a conexão espiritual, autoridade, oração de ativação, tudo isso que nós falamos até agora, naturalmente, no final da ministração, o ambiente espiritual vai estar muito aberto a manifestações sobrenaturais. E você precisa estar preparado para isso. Então, o que pode acontecer quando você começar a ministrar, a orar, a botar a mão na cabeça das pessoas, a liberar decretos? Pode acontecer que essas pessoas elas vão ter choques sobrenaturais, impactos espirituais de diversas categorias, né? De diversas naturezas. Então pode ser que algumas pessoas tenham experiências gloriosas com Deus, outras pessoas vão ter experiências gloriosas com demônios, gloriosas, corrigindo aqui, né? Então algumas pessoas vão ter experiências gloriosas com Deus, outras pessoas vão ter experiências negativas com demônios, agora sim, e algumas pessoas podem ter experiências com elas mesmas, por conta do tratamento da unção na alma dessa pessoa, gerando alegria, cura de depressão, reajuste de mentalidade. E todas essas experiências, tanto as espirituais da parte de Deus, quanto das espirituais da parte de demônios, até mesmo as experiências emocionais, elas vão se psicossomatizar. O que é psicossomatizar? Elas se manifestam no corpo, não é? Elas se manifestam através de expressões físicas, movimentos, sensações. E isso aí, você como ministro do altar, como profeta, precisa estar ciente. Então, geralmente, quando uma pessoa tem essa experiência, pode ser que ela vai ter vontade de chorar, de sorrir, de gritar, de pular. Algumas sentam, outras caem no chão. E cair no chão, que é algo muito comum, precisa ter alguns cuidados especiais. O primeiro é que, se você é um ministro do altar que está acostumado a mover-se na autoridade e na unção, é sempre bom deixar os obreiros da igreja atentos. Você avisa, olha, quando eu estiver orando por eles, quando eu estiver andando no meio deles, eu quero que vocês estejam próximos, porque as pessoas podem cair. Independente se caiu da parte de Deus ou do diabo, não deixa de ser gravidade. Se tiver algo pontiagudo, a pessoa pode bater com a cabeça. E já aconteceram coisas terríveis em igrejas pelo Brasil. Eu mesmo tive uma experiência terrível no Acre, onde uma pessoa caiu no chão e, ao meu ver, e ao ver das testemunhas que estavam ali, aquela pessoa faleceu, apagou, cristalizou na hora. E nós oramos e aquela pessoa voltou à vida, mas foi um choque, um trauma muito grande. Então nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de ministrar a glória de Deus, porque a glória de Deus é algo espiritual, mas quando ela somatiza, quando ela vem para o natural, pode trazer efeitos colaterais não tão positivos quanto a glória. Então, os obreiros ajudando. Eu sempre digo, nunca encoste na pessoa, a não ser que seja um toque leve na cabeça, para que ninguém nunca possa argumentar, mostrar um vídeo, ou argumentar que você jogou a pessoa no chão, que você empurrou. As pessoas precisam cair por conta própria. Agora, esse cair, ele pode ser ativado de duas maneiras. Ou com o toque, um simples toque na cabeça, muitas vezes a pessoa cai no chão. Ou com o sopro, essa experiência de sopro. Hoje todo mundo copia, todo mundo vê, fulano sopra, então eu vou soprar. Mas a minha experiência foi muito peculiar. Eu estava lendo a Bíblia, e quando eu cheguei naquele livro, lá em Apocalipse, naquele texto que diz das duas testemunhas que cuspiam fogo, sopravam fogo diante do muro das lamentações, eu orei, eu estava lá em São Paulo, no Guarujá, pregando em uma igreja, Batista Peniel naquela época. Eu estava hospedado na casa de alguns irmãos, e eu orei e falei, Senhor, como é que funciona esse mistério do fogo? E eu não sei se foi resposta da oração, mas naquele mesmo dia eu fui pregar naquela igreja e conforme eu soprava, as pessoas começaram a cair no chão. Então,
pode ser ativado também, não apenas pelo toque, mas um sopro discreto. Claro que com toda a higiene possível, né? Tem gente que até para soprar precisa ser treinado, porque enche, sopra, cospe na face dos outros. Então é um sopro discreto e as pessoas são levadas ao arrebatamento. Agora, esse cair, ele pode ser por vários aspectos. A pessoa pode estar caindo ali, por exemplo, porque ela está tendo um choque na alma dela. Então, na alma, uma cura interior, uma transformação de mentalidade, uma depressão que foi embora, uma unção de alegria. Às vezes, quando essa glória vem na alma da pessoa, no emocional, o corpo ele se desliga durante alguns instantes, para que o emocional possa ser trabalhado. Isso acontece não apenas na igreja. Um psicólogo muitas vezes está trabalhando e tamanho tratamento da emoção dessa pessoa, pode ser que a pessoa ela desmaie, ela desfaleça. Isso é comum. Uma pessoa que recebe uma notícia boa, uma notícia ruim, ela desmaia, ela cai no chão, ela perde as forças das pernas. Então imagina isso trabalhando com o poder da palavra de Deus. Pode acontecer, é natural, mas é emocional. É um emocional que está alinhado ao espiritual. Pode acontecer também que a pessoa está recebendo algo espiritual mesmo. Ela está recebendo uma unção nova, um dom novo, uma revelação, uma transformação. E aí o espírito da pessoa, quando absorve essa glória, o corpo também ele deixa de lado os seus sentidos temporariamente. A pessoa cai no chão. Às vezes fica 1 minuto no chão, 30 segundos. Não perde o sentido. Ela está caída ali simplesmente sentindo a presença de Deus, feliz, glorificando, mas não perdeu os sentidos. A não ser que seja uma experiência de arrebatamento espiritual, que a pessoa não apenas caiu, mas ela foi retirada do seu corpo em espírito e levada até algum lugar para receber uma revelação. Esse lugar pode ser tanto aqui no universo da matéria, no cosmos, em outro país, em outro estado, em outra cidade, em outro bairro, ou pode ser também nas dimensões espirituais. É um assunto que eu deixo para falar em outros cursos com mais profundidade. Mas pode ser que a pessoa seja levada a uma dimensão espiritual ou uma dimensão natural. Nesse caso, o corpo da pessoa fica totalmente paralisado e bloqueado, porque o espírito já não está ali. E o anjo fica ali tomando conta da pessoa. E você tem que ter muito discernimento, porque tem gente que cai assim por arrebatamento da glória de Deus, e tem gente que é arrebatada por demônios. Então, da mesma maneira, ela cai no chão, mas é o demônio que tirou a pessoa. E isso é usado na feitiçaria, no satanismo. É chamado de viagem astral, ou desdobramento espiritual, ou projecionismo, projeção astral, viagem fora do corpo. Aquela simbologia antiga da bruxa voando numa vassoura, na verdade é o símbolo da viagem astral, da pessoa que voa em espírito. Então, olha só como é que é sério o assunto. Você está pregando numa igreja, tem aquele monte de gente caída no chão. Nem tudo ali é arrebatamento espiritual, nem tudo ali é demônio, nem tudo ali é gente que caiu porque teve um choque emocional. Como saber? Primeiro, experiência. Com o passar do tempo você vai aprendendo. Segundo, discernimento. Andar com o anjo de Deus e com o Espírito Santo do teu lado, te avisando, te mostrando mesmo. Como é que você ganha esse discernimento? Muita oração, muita intimidade com Deus e muito detalhe. Olhe para a pessoa, olhe nos olhos. Porque o diabo, ele não consegue se esconder. Nunca. O diabo não consegue se esconder. A pessoa pode estar marchando, falando em línguas, sapateando, rolando no chão, mas se tiver demônio, você vai olhar para algum lugar e você vai ver a evidência do demônio. E pode ter certeza, pode ser uma evidência desse tamanho aqui. Se você viu aquela evidência, chega perto do ouvido e fala assim, diabo, eu sei que você está aí. E aí vai manifestar na hora. Agora, o que fazer quando manifestar é um outro assunto para o nosso curso Líderes de Guerra, o qual você, se não está participando, é convidado a participar, que é um curso avançado de libertação. O que eu quero é que você, como pregador, esteja pronto a interagir com essas manifestações, porque nós estamos reconstruindo toda a sua maneira de falar, de ministrar, de orar, de pregar, de lidar com o altar, e certamente as evidências disso vão acontecer. Talvez você me diga assim, poxa apóstolo, foi só eu começar a mudar minha postura como pregador, começou a manifestar mais demônio na igreja, isso é do diabo então? Não, não é do diabo. É porque agora o seu profético está ativado. E tudo que é espiritual vai ser denunciado, tanto parte boa quanto parte ruim. Agora, o que você vai fazer em relação a isso? Talvez seja bom você ter uma especialização. De repente, uma especialização de libertação,
uma especialização de batalha espiritual, para que você entenda o que fazer quando essas manifestações começarem a acontecer. O meu papel aqui nesse curso de oratória profética é dizer para você, as manifestações vão acontecer. Você precisa estar pronto a lidar com elas, tá bom? Então, não tenha medo de tocar nas pessoas, não tenha medo de soprar nas pessoas, não tenha medo de andar no meio do povo. Isso é natural. Desde o momento que você aceitou ser um pregador, esteja pronto para isso. Por outro lado, aprofunde a sua unção, aprofunde o seu discernimento, aprofunde o seu conhecimento. Eu estou feliz porque o meu objetivo é transformar você em um pregador, no mínimo, como eu sou. E que você experimente, no mínimo, o que eu já experimentei. Esse trabalho aqui que nós estamos fazendo é um trabalho de ativação, de transferência de unção. É um trabalho que, se você aplicar tudo isso que você está aprendendo, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Eu já viajei muito por esse Brasil. Já tive agenda extremamente lotada nos últimos meses. Por algum plano de Deus, eu estou muito mais filmando, trabalhando online, do que viajando. E eu acredito que um dos objetivos de Deus é esse, que eu possa ter tempo para transferir a unção para você, para que você seja um representante dessa mesma unção por onde você passar. Então recebe essa unção, pratica, e que o eterno Deus te abençoe, no nome de Yeshua. Até a próxima, tchau, tchau.